Olha, 2026 chegou com tudo, né? E trouxe um verdadeiro turbilhão de mudanças para as áreas fiscal, contábil e de folha de pagamento. É tanta coisa nova que é super normal se sentir um pouco perdido. Mas calma. Nesta análise, a gente vai decifrar ponto a ponto as 5 maiores transformações que toda empresa no Brasil precisa dominar para ontem. Pois é, essa frase resume bem o sentimento geral, não acha? Janeiro simplesmente voou, e o motivo foi essa avalanche de novas regras, novas leis, novos prazos. Não deu nem tempo para respirar. A realidade tributária do país virou de cabeça para baixo, e não tem jeito, a adaptação tem que ser imediata. Para a gente conseguir navegar nesse cenário novo, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai falar sobre o fim de uma era, o adeus à DIRF. Depois, vamos entender como mudou o cálculo do imposto de renda lá no Olerite. Na sequência, um ponto delicado que mexe com os sócios, a tributação de lucros. Vamos dar uma olhada também nas atualizações do lucro presumido e, para fechar, o mais importante de tudo, como se organizar para essa nova rotina e não ter dor de cabeça. Bora começar? Então, vamos começar com a mudança que é talvez a mais simbólica de todas. O fim da DIRF. Gente, por décadas, a declaração do imposto de renda retido na fonte foi, assim, um pilar da rotina fiscal. Mas essa era acabou. E o que vem no lugar dela muda completamente o jogo de como as empresas se reportam para o governo. A melhor forma de entender essa virada de chave é com uma analogia bem simples. Pensa na DIRF como uma foto tirada uma vez por ano. Sabe? Um retrato estático do que aconteceu no ano que passou. Agora, com o E-Social e a EFD-REINF, a gente não tem mais uma foto. A gente tem um filme contínuo, com informações sendo enviadas todo santo mês, praticamente em tempo real para a Receita Federal. E o ponto de encontro desse filme todo é o novo demonstrativo consolidado. Pense nele como uma central de informações que a própria Receita Federal agora monta, sabe? Ela vai lá, puxa os dados do E-Social, puxa os dados da REINF e consolida tudo. A empresa não envia mais a foto, ela alimenta o filme e a Receita assiste de camarote. Essa é a nova fonte da verdade para a fiscalização. Tá, mas e na prática? Como é que se acessa isso? É um passo a passo simples. Primeiro, você entra lá no portal de serviços da Receita. Segundo, procura pela consulta de rendimentos pagos e retenções. E o terceiro passo, que é crucial, a conferência tem que ser mensal. Mas aqui vai a dica de ouro. Antes mesmo de abrir o portal da Receita, a conferência tem que acontecer dentro do seu sistema. É lá na origem que você garante que os dados estão certinhos. Bom, agora que a gente já entendeu que as informações da Folha vão todo mês para a Receita, vamos ver o impacto disso direto no bolso do trabalhador. A segunda grande mudança afeta o cálculo do imposto de renda. E o curioso é que não foi a tabela que mudou, mas sim uma pecinha nova que entrou nessa conta. A grande novidade é a criação de um redutor simplificado no cálculo. E o que isso significa na prática? É bem direto. Quem tem rendimentos tributáveis de até R$ 5.000 por mês, agora tem o imposto de renda zerado. Isso mesmo, zerado. É um alívio fiscal e tanto para muita gente. E o impacto fica super claro quando a gente olha os números. Dá uma olhada nessa tabela. Alguém com rendimento de R$ 4.000 antes pagava uns R$ 205 de imposto. Agora, nada, zero. Na faixa de 5.000, a economia todo mês é de quase R$ 480. E olha só, mesmo para salários maiores, como o de 6.000, a redução do imposto retido é bem considerável. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Beleza, e o 13º e a PLR entram nessa também? Para 13º a notícia é boa. Sim, o novo redutor se aplica. Já para a participação nos lucros e resultados, a PLR, a história é outra. Ela continua com a tabela de tributação exclusiva dela, sem esse novo benefício. Agora vamos sair um pouco do olerite dos funcionários e ir direto para o bolso dos sócios. E aqui, gente, a gente está falando de uma das mudanças mais profundas que quebram um paradigma de anos no Brasil, a nova tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, uma coisa que por muito tempo foi totalmente isenta. E se tem um número que todo sócio de empresa precisa decorar, é este: R$ 50.000. Esse é o novo limite mensal de isenção para distribuição de lucros. E atenção, é um limite por CPF para cada CNPJ que a pessoa recebe lucros. E a regra da retenção tem um detalhe que, olha, é crucial. Se a distribuição passar de R$ 50.000 no mês, a empresa tem que reter 10% de imposto. E aqui vem a pegadinha. A mordida é sobre o valor total. Por exemplo, se o pagamento for de R$ 60.000, a retenção de 10% é sobre os 60.000 inteiros, e não só sobre os 10.000 que passaram do limite. Isso faz toda a diferença no cálculo, viu? Claro, a primeira pergunta que vem na cabeça do dono de uma pequena ou média empresa é:
Tá, entendi. Mas eu sou do Simples Nacional. Isso vale para mim também? A resposta é direta e pode até assustar alguns. Sim, é isso mesmo. A nova regra de tributação na distribuição de lucros vale para todo mundo, sem exceção de regime tributário. Isso inclui as empresas do Simples Nacional. É o fim daquela isenção geral que a gente conhecia. E já que estamos falando de regimes tributários, vamos para a nossa quarta mudança, que é específica para as empresas do lucro presumido. E o alvo aqui são aquelas que têm um faturamento um pouco mais alto. Funciona assim. No lucro presumido, o governo presume uma margem de lucro para calcular o imposto, certo? A nova regra diz o seguinte: para empresas que faturam mais de 5 milhões por ano, essa presunção de lucro vai ficar 10% maior, mas só sobre a fatia do faturamento que passar desse teto. Esse quadro aqui mostra o efeito na prática. Para comércio e indústria, por exemplo, a presunção sobre a receita que passar do limite sobe de 8% para 8,8%. E para serviços, que já tem uma presunção bem alta, o pula de 32% para 35,2% sobre tudo que for faturado acima dos 5 milhões anuais. Na prática, é um aumento direto na base de cálculo do imposto. Ufa! Depois de passar por todas essas mudanças, a grande pergunta é: tá, e agora? O que tudo isso significa no dia a dia? Como a rotina da empresa precisa mudar? Vamos juntar todas as peças e focar na ação. Resumindo, a nova rotina exige basicamente 4 mudanças de mentalidade. Primeira, conferir dados não é mais um evento de fim de ano, é um processo mensal, contínuo. Segunda, a integração entre folha, fiscal e contábil não é mais um luxo, é uma necessidade crítica. Terceira, parametrizar direitinho seus sistemas é a sua melhor defesa contra erros e multas. E por fim, para reforçar a ideia do começo, a era da foto anual acabou de vez. Bem-vindo ao filme contínuo da conformidade fiscal. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com a Receita Federal monitorando tudo de forma digital, praticamente em tempo real, a sua empresa está realmente preparada para ser esse livro aberto? A preparação começa agora. Agradeço por acompanhar esta análise e a gente se vê na próxima.